Oi, pessoal do sexto ano A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de ciências. Nós estamos trabalhando a nossa apostila 3 no capítulo 19, Locomoção, ossos, das páginas 322 a 329. Então, locomoção. Aqui ele está mostrando uma pessoa, um cadeirante, diante de um obstáculo para que ele possa subir isso aqui. Obviamente que uma pessoa cadeirante, ela não tem condições de subir todas essas escadas. Então, nós também vamos falar um pouquinho a respeito desse tipo de locomoção. Sistema locomotor, página 323. Quando assistimos à apresentação de dança ou a uma exibição de ginástica artística, percebemos que o corpo é capaz de realizar diferentes tipos de movimento. Todos esses movimentos são possíveis graças aos nossos ossos e articulações, que são ligados aos músculos e coordenados pelo sistema nervoso. O conjunto de sistemas muscular e esquelético forma o sistema locomotor. Aqui, se a gente observar os movimentos da dança, você vê que ele está usando a articulação aqui, ó, do pulso, do ombro, da cintura, das pernas, que é aqui no joelho, do próprio pé, certo? Então, ele usa várias articulações do corpo ligados com o músculo, que estão ligados no nosso sistema nervoso, que nós falamos no capítulo anterior, e que forma o nosso sistema locomotor. Sistema esquelético, página 323. O esqueleto e os músculos, que serão discutidos no próximo módulo, são responsáveis por nossa postura, por grande parte de nossos movimentos e nossa locomoção. O sistema esquelético é formado principalmente pelo conjunto de ossos, além de outras estruturas a eles relacionadas, como cartilagens, ligamentos e tendões. E nós vamos trabalhar bastante essa parte do sistema esquelético e dos músculos no próximo módulo, tá? Nosso esqueleto pode ser dividido em axial e apendicular. O crânio, a coluna vertebral e o osso externo e as costelas formam o esqueleto axial, comum a todos os animais com 4 membros, os tetrápodes, que compreendem anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os ossos do membro superior e inferior, bem como os ossos que os prendem ao esqueleto axial, formam o esqueleto apendicular. Além da postura e dos movimentos em geral, outra função do esqueleto é a proteção. O crânio e a coluna vertebral protegem o encéfalo e a medula espinhal, respectivamente. Em outras palavras, protegem o sistema nervoso central contra os impactos. Já as costelas e o externo protegem vários órgãos essenciais, como o pulmão, o coração e os rins. O externo, osso plano localizado na parte superior do tórax, que pode ser facilmente localizado apalpando a linha média dessa região, protege os órgãos externos, como pulmão e coração. Então, quer dizer, as nossas costelas, que são essas aqui, ó, tá? E que depois vai aparecer num esqueleto melhor, ela está protegendo quem? Nosso coração, nosso pulmão. O crânio, que é o da cabeça, ele vai proteger o quê? O encéfalo. Contra o quê? Contra alguns impactos que podem afetar o nosso sistema nervoso, tá? Aqui ele mostra que tem os músculos, aqui são os ossos e aqui são as nossas articulações. A gente tem articulações no joelho, no pé, no punho,
aqui no cotovelo, no ombro, nos quadris, certo? Ó, aqui também tem articulação, então a gente tem vários lugares no nosso corpo que tem articulação. E muitos dos nossos ossos são usados para proteger alguma coisa e para dar sustentação a essas nossas articulações. Bom, aqui eu coloquei que o esqueleto axial, ó, os ossos do esqueleto axial estão na parte central do corpo, ou próximo à linha média, que é o eixo vertical do corpo. Os ossos que compõem essa parte do esqueleto são cabeça, tá? Que é o crânio, e os ossos da face, porque aqui na face a gente também tem alguns ossos, a coluna vertebral, que é a nossa coluna aqui, tá bem? E as vértebras, o tórax, que é a nossa costela, e o holoide, tá bem? Que é das nossas articulações. O esqueleto apendicular. O esqueleto apendicular inclui os apêndices do corpo. Eles correspondem aos ossos dos membros superiores e dos membros inferiores. Além disso, o esqueleto apendicular possui os órgãos que ligam ao esqueleto axial, as chamadas cinturas escapular e pélvica, além dos ligamentos, juntas e articulações. Então, eles ligam, vamos supor, a parte superior à parte inferior, que a gente tem a cintura, aonde vai ligar, a gente tem as pélvicas, tem os ligamentos, tá certo? Que são os tendões, as juntas e as articulações. Tudo isso junto, um entreligado ao outro, tanto o esqueleto axial quanto o esqueleto apendicular, eles estão ligados uns aos outros, certo? Através dos músculos, através dos tendões, através das articulações, tá certo? O que faz isso? Isso tudo vai formar o quê? O nosso sistema esquelético. Nós vamos aprender mais futuramente, muito mais, vamos dizer assim, aprofundado isso aqui. Agora ele só está dando uma noção para vocês do que é um sistema esquelético e de como ele é formado. Então, as duas principais partes dele é o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Saiba mais, página 324. Outros tipos de esqueleto, que não é o que a gente está acostumado a ver, que é o nosso, tá? A ideia de esqueleto remete, em geral, à figura da caveira e do conjunto de ossos articulados, muito usada em filmes. Porém, o conceito de esqueleto prevê um sistema que garanta sustentação e pontos de apoio para os músculos. Neste sentido, minhocas, insetos e outros animais invertebrados também têm esqueleto, mas é diferente do esqueleto dos vertebrados, que a gente e os animais quadrúpedes, certo, que tem o esqueleto vertebrado, que tem a vértebra. As minhocas, por exemplo, possuem um líquido entre seus tecidos, que ao ser comprimido pelos músculos na cavidade que existe ao longo de seu corpo, lhes dá sustentação. Este mecanismo é conhecido como esqueleto hidrostático, tá? Ó, os músculos da minhoca, tá certo? Comprimem o líquido que existe na cavidade de seu corpo, produzindo movimentos. Essa espécie pode atingir 30 centímetros de comprimento. Agora, os artrópodes, como insetos, crustáceos e aracnídeos, apresentam um esqueleto externo, exoesqueleto, que se parece com uma casca rígida e fornece sustentação, ponto de apoio para os músculos e proteção contra perda de água e ressecamento.
A concha de alguns molúsculos também pode ser considerada um exoesqueleto, que nem aqui, ó, o exoesqueleto deste besouro, Hércules, macho, é composto de quilina, os músculos que garantem o movimento do animal ficam pelo lado de dentro deste esqueleto. Este animal chega a medir 9 centímetros de comprimento. Então, quer dizer que essa casca aqui ajuda o quê? A proteger os músculos dele aqui, né? A proteger e dar apoio para os músculos para que ele possa andar. É que nem a tartaruga que tem aquela casca, certo? Ela dá o apoio para que a tartaruga, o apoio dos músculos, como evitar a perda de água e para que ela também consiga se locomover. Esqueleto dos vertebrados, que é o mais importante, página 324. Não que é o mais importante, mas é o que a gente conhece, que é o do nosso corpo, tá? Nos vários grupos de animais vertebrados, encontramos representantes com esqueletos exclusivamente cartilaginosos e outros com esqueletos majoritariamente ósseo. Então, a gente tem, dentro dos vertebrados, um que só tem cartilagem, que nem o rato, e um que é composto de osso, a gente, o ser humano. O primeiro é encontrado nos peixes cartilaginosos, como tubarões e arraias, tá? Que ele deu exemplo. O segundo é encontrado nos peixes ósseos, no restante dos vertebrados. Então, a gente tem peixe que só tem cartilagem, como tubarão e arraia, e a gente também tem peixe que tem ossos, porque quando a gente não come o peixe, não tem a espinha do peixe, então tem a coluna vertebral do peixe, tem como se fosse as costelas para proteger os órgãos de dentro do peixe. Agora, tem alguns peixes que ele é formado só por cartilagem. Por exemplo, vou citar o rato. Ele é formado exclusivamente de cartilagem. Por isso que o rato tem um buraquinho pequenininho, ele consegue passar. Por quê? Porque ele não tem o osso que vai fazer com que ele fique preso naquele buraquinho, tá bom? A cartilagem é um tipo de tecido conjuntivo relativamente macio e maleável, que está presente em algumas de nossas articulações. A gente também tem cartilagem. Até a 12ª semana do desenvolvimento do feto humano, o esqueleto é totalmente cartilaginoso. Após esse período, começa a substituição da maior parte do esqueleto por tecido ósseo, mas rígido e resistente. A substituição de certas cartilagens por tecido ósseo é que garante o crescimento durante alguns períodos de nossa vida. Então, aqui a gente tem, ó, as cartilagens da articulação, região onde ocorre o crescimento, diminuindo o atrito entre os ossos. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó. Se a gente faz assim com as mãozinhas, a gente está tendo atrito de osso por osso. Então, aqui dentro dos nossos movimentos tem uma cartilagenzinha, certo? Essa cartilagem não faz que o osso se atrite um no outro. É como se a gente pegasse um tecido, colocasse aqui na mão, para não fazer, hora que fizer isso, não doer os nossos ossos. A gente tem a cartilagem de crescimento, que é a região do crescimento, que está aqui. Tá? E aqui, ó, ela já não tá mais, porque já atingiu a fase adulta. Então, na fase infantil, isso aqui é o osso infantil, que tem essa cartilagem, que é a região que permite o crescimento. Aqui já tem o osso adulto, que não tem mais essa cartilagem de crescimento, tá? A composição dos ossos, página 326. Os ossos são duros e resistentes, compostos de células, minerais e fibras proteicas. A dureza dos ossos se deve à presença de sais,
em especial de cálcio, obtidos principalmente por meio de alimentação. Nós já falamos isso. Já sua resistência se deve às fibras de uma proteína e à elasticidade do colágeno. Os minerais presentes nos ossos podem ser usados pelo corpo em caso de necessidade. Por isso, os ossos também são considerados uma reserva de nutrientes. Então, faltou algum mineral no nosso corpo, eles vão tirar esses minerais da onde? Dos nossos ossos. Só que tem que tomar cuidado, porque aqui os ossos vão ficar o quê? Mais fragilizados. No interior de alguns ossos, existe um tecido gelatinoso responsável pela produção de células do sangue, a medula óssea vermelha, ou seja, as células sanguíneas. São formadas no interior de alguns ossos do corpo, não é em todos. O que é uma medula? Termo que em biologia é utilizado para se referir a porção mais central de um órgão. Por exemplo, a medula óssea vermelha se localiza no interior de alguns ossos. Além disso, é responsável pela formação das células sanguíneas. Aqui a gente tem alguns produtos à base de leite que são boas fontes de cálcio para o nosso organismo. Por isso que a gente fala que tem que beber bastante leite, comer queijo, tudo que é derivado do leite. Por quê? Porque ele vai ter bastante cálcio, que vai ajudar onde? Nos ossos, na composição, nos sais minerais, para que os ossos fiquem o quê? Mais duros, tá? Mais resistentes. Eu coloquei uma observação aqui para vocês. Ó. A medula óssea vermelha dos ossos produz as células sanguíneas. Fetos e recém-nascidos possuem apenas medula óssea vermelha. Porém, com o desenvolvimento, grande parte da medula óssea vermelha perde a função e é substituída pela medula óssea amarela, uma reserva de gordura conhecida popularmente como tutano e osso buco. Às vezes a gente pega lá vai comer alguma parte, vai no açougue, tem aquele osso que tem aquele buraco no meio e lá dentro tem uma fibra. Aquilo lá é o tutano, o osso buco, aonde essa reserva de gordura fica guardada, tá? Nos adultos, a medula óssea vermelha se mantém em ossos como o fêmur, as costelas e o externo, entre outros. Eu citei alguns aqui que a gente conhece, tá? O fêmur, que é da perna, as costelas, que a gente tem aqui, que guarda os pulmões, o coração, tá? E tem o externo, entre outros ossos aí. Olho Vivo, página 326. A vitamina D. Por que a vitamina D é importante? Para ser absorvida pelos ossos. O cálcio obtido na alimentação precisa da intermediação da vitamina D, também chamada de calcitriol. Essa, por sua vez, dificilmente é obtida nos alimentos, mas é fabricada por nosso organismo a partir do colesterol, um tipo de lipídio. O processo inicia-se na pele, por meio da ação dos raios solares. Esse é mais um exemplo de como diversos processos do nosso organismo estão interligados. Outra forma de aumentar a absorção do cálcio nos ossos é praticando atividades físicas de baixo impacto, como caminhadas e corridas, sempre com acompanhamento especializado para evitar contusões. Assim, caminhadas sobre o sol com duração de pelo menos 15 minutos, o sol na hora certa, tá, gente? Depois de um bom café da manhã com fontes de cálcio como leite e seus derivados, ajudam muito a fortalecer os ossos. Por isso, escolha horários adequados para se expor ao sol, principalmente entre 8 e 10 horas da manhã.
a vitamina D, ela é proveniente do sol. Então, as pessoas que não tomam sol, que não fazem essas caminhadas, que têm pouco contato com o sol, depois de uma certa idade, essa vitamina D começa a ficar baixa. E ela é importante para quê? Para os nossos ossos, certo? Então, o que acontece? Ou a pessoa vai ter que tomar determinada quantidade do sol em determinado tempo, e hoje em dia já existem os comprimidos de vitamina D que são indicados pelo médico, certo? Que se tiver muito defasado esse tipo de vitamina D no organismo, e às vezes tomar o sol vai demorar muito tempo para que volte a funcionar corretamente, então eles colocam o comprimido da vitamina D. Eu coloquei um esquema aqui, ó. Vitamina D é fabricada a partir de quem? Do colesterol. A vitamina D auxilia na absorção de cálcio, tá bem? A vitamina D, para ser produzida, precisa de raios solares. A vitamina D pode ser obtida por meio de alimentação, tá? O cálcio é fixado aonde? Nos ossos, tá? Aqui, as atividades físicas de baixo impacto auxilia na fixação de quem? Do cálcio, que é fixado aonde? Nos ossos. E a atividade física também de baixo impacto ajuda na fixação de cálcio por quem? Pelos ossos. Articulações, página 326 e 327. O local onde dois ossos se tocam é chamado articulações. Algumas articulações são fixas, como aquelas formadas pelos ossos do crânio. Outras são móveis, como as do joelho, tá certo? Ó, como as do joelho, que a gente vai mostrar aqui depois. As articulações móveis permitem ao esqueleto realizar movimentos e pode ser de vários tipos. Os ombros se parecem com bola de soquete e possibilitam o movimento giratório dos braços. Então tá aqui, ó, articulação dos ombros. Ó, ele aumentou. Tá vendo, ó? É que nem uma bolinha de soquete e ela vai permitir que a gente faça esses movimentos do braço, de subir, descer, tá bem? Já as dos joelhos e dos cotovelos são como dobradiças e permite movimentos de dobramento em um único plano. Então, as dos cotovelos, ó, dobradiça. E de quem mais que ele falou? Do joelho, certo? Essa dobradiça, por quê? Porque ele vai só permitir movimentos de dobramento em um único plano. Ou esticado ou encolhido, tá certo? Não tem como fazer o do braço que dá para girar, tá certo? Não é a mesma coisa. Veja a ilustração a seguir de algumas articulações do nosso corpo. Tá vendo? Ó, ele mostrou o do ombro, que a gente consegue fazer a articulação de fazer movimentos circulares, a da cabeça, que é movimento giratório, o do cotovelo, que a gente só consegue fazer a articulação de esticar e dobrar, o do pulso, que a gente também só consegue fazer esse tipo de articulação, não dá pra gente dobrar a mão, tá vendo? Ó, porque dobrar assim, ó, fazer a volta, que nem a gente faz com o do ombro, tá bem? Então, aqui ele mostra em desenhos como que seria mais ou menos estas articulações. Se um osso deslizasse diretamente sobre outro, ocorreria o desgaste de ambos. No entanto, as articulações não são feitas apenas de ossos. Neste tipo de contato existem as cartilagens, macias e lisas, além de uma lubrificação constante promovida por líquidos viscosos que reduzem o impacto direto sobre os ossos. Também há presenças de ligamentos, tecidos conjuntivos,
firmes, que garantem que a articulação permaneça no lugar. E tendões, que também são feitos de tecido conjuntivo firme e ligam os músculos aos ossos. Observe a figura a seguir. Aqui, ó, ele pegou a representação esquemática da estrutura do joelho, mostrando músculo, ossos, cartilagens, ligamentos e tendões. Então, ele pegou só essa parte e colocou aqui, tá certo? Para a gente ver. A gente tem o fêmur. Aqui, ó, é a paleta que eles falam, que é essa parte da frente do joelho, tá bom? Dentro do joelho, a gente tem os ligamentos cruzados anterior, tá certo? A gente tem o ligamento, ó, e ele mostra aqui, ó, ligamento cruzado, é onde tá aqui, ó, tá vendo? Temos o menisco lateral, que é isso aqui. A cartilagem que está aqui, ó, entre o osso da patela, o fêmur, o ligamento cruzado anterior e o menisco medial que está aqui. Bom, o que é a cartilagem? Tecido conjuntivo macio que diminui o atrito entre dois ossos. Ligamentos, cordões resistentes de tecido conjuntivo fibroso, que mantém os ossos de uma articulação firme em seus lugares. Tendões, tecido conjuntivo resistente e flexível, que liga o músculo aos ossos. Tem os meniscos, também são cartilagens, com a função de permitir um melhor encaixe entre o fêmur e a tíbia, além de diminuir um pouco o impacto nessas regiões, porque elas são muito usadas. Bom, saiba mais, página 328. Fraturas. Apesar de a aparência dos ossos trazer à lembrança objetos sem vida, como rochas ou fósseis, o tecido ósseo é um tecido vivo. Basta lembrar que, em casos de fratura, ele é capaz de se reconstituir sozinho. Aqui ele mostrou um raio-x de uma fratura e depois ele mostrou esse outro raio-x quando a fratura, o osso se recompôs, tá? E fez o ligamento certo. Fratura deu da urna, osso do antebraço, indicado pela seta na imagem A, após a fratura das células do tecido ósseo na região entrarem em intensa atividade, regenerando o osso após um longo e delicado processo, como mostra a seta da imagem B. Por isso que a gente costuma ficar engessado para não mexer, para que isso aqui seja composto novamente de maneira correta. Bem, pessoal, eu finalizo por aqui a explicação deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da página 322 até a 329. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês, tá bem? Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!